Milionário entra em pânico ao ler etiqueta no biberão do bebê negro que sua amada escondeu. Miguel sempre foi o tipo de homem que tinha tudo sob controle. Dono de uma fortuna bilionária, construída a duras penas no mercado tecnológico. Ele vivia uma vida de luxo e status. Seu apartamento, no coração da cidade, era o reflexo perfeito desse sucesso. Design moderno, vista panorâmica e o toque glamouroso de Clara, sua namorada, uma ex-modelo de beleza estonteante. A rotina parecia impecável, até aquele dia fatídico. Tudo começou com um barulho estranho vindo do quarto de Clara. Um som de plástico, leve, mas repetitivo. Miguel, curioso e ligeiramente desconfiado, entrou na penumbra e encontrou algo que parecia deslocado, estranho demais naquele ambiente minimalista e perfeito. Um biberão, meio escondido sob a cômoda. Não era só o objeto que causava surpresa, mas principalmente a etiqueta colada no vidro. Ele pegou o biberão, o coração disparando. A etiqueta estava escrita em... Suas mãos tremiam. O apartamento inteiro pareceu congelar. Isso não faz sentido, pensou ele, quase sussurrando, sentindo um nó surgir da garganta ao peito. Clara, a Clara perfeita, ex-modelo, elegante e tão próxima, guardava um segredo que contrariava tudo o que ele acreditava saber sobre ela, sobre eles, sobre aqueles anos juntos. Por ter um bebê, por ter esse bebê, e por ter aquela etiqueta, tão clara e assustadora. O impacto foi instantâneo. Um turbilhão de dúvidas invadiu sua mente. A voz interna gritava traição, mentira, falsidade. Miguel podia quase ouvir o som apressado do seu próprio coração, batendo contra o peito. Um tambor ruidoso que anunciava um terremoto. Ele girou olhando o quarto, a sala, a própria vida compartilhada com Clara, procurando algo que confirmasse ou negasse aquela verdade desconcertante. Seus olhos encararam o rosto da namorada que surgiu na porta, discreta, mas já sentindo só o silêncio denso e sufocante. Miguel sentiu um aperto cruel no coração, uma mistura devastadora de amor e revolta. A mulher que ele amava, que ele idealizava, estava escondendo algo muito além do que um simples segredo, e ele não sabia se o amor bastaria para suportar aquilo. Naquele instante, pensamentos do passado começaram a surgir, como sombras sombrias, histórias de preconceitos velados, mentiras familiares, um irmão desaparecido que ele nunca conhecera direito. E agora, essa bomba prestes a explodir em seu mundo imaculado. A etiqueta no biberão parecia cuspir na própria cara dele. Raiva misturada com desespero tomou conta, queimando por dentro, enquanto os olhos de Clara buscavam uma brecha de compreensão. O futuro, antes brilhante e promissor, agora estava tomado por uma névoa espessa, carregada de segredos e perguntas sem resposta. Miguel engoliu seco. Um silêncio tenso pairava entre os dois, enquanto a madrugada pesava sobre o apartamento. E a verdade ameaçava de... Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito como algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava paralisado, segurando o biberão como se fosse uma bomba prestes a explodir. O peso da etiqueta o sufocava e ele mal conseguia respirar. Clara estava na porta e o silêncio entre eles era tão espesso que dava para cortar com uma faca. Os olhos dela estavam marejados, mas ele não tinha certeza se eram lágrimas de arrependimento ou medo. Ele precisava de respostas, mas a só presença dela causava uma guerra dentro dele. Miguel, eu posso ir. Senti-la ali, tão próxima. Agora parecia um insulto. Clara deu um passo à frente, mas ele recuou. Por favor, me ouça. Quando ele estava prestes a gritar, um barulho ensurdecedor encheu o ar. O vidro do biberão estourou em sua mão.
O líquido e os cacos se espalharam pelo chão. O coração de Miguel parou por um segundo. Seus olhos se fixaram nos detritos, horrorizado pelo que acabara de acontecer. Aquilo não poderia ser um sinal do fim. Mas antes que ele pudesse processar a cena, um novo som fez ecoar seu desespero. O telefone de Clara tocou. E não era um toque comum. Era uma melodia que ele nunca tinha ouvido antes, mas que trazia um peso familiar. Ela atendeu, a face pálida, e então, com uma voz quase inexpressiva, disse: "Olá." Um segundo depois, a máscara de controle dela caiu. "O quê? Não pode ser." Miguel construiu um nó em seu peito ao ouvir a voz da outra ponta. Clara começou a balançar a cabeça. Seus olhos agora arregalados, e a tensão entre eles se transformou. Não, isso não pode estar acontecendo!" Ela gritou, olhando para Miguel com uma expressão que misturava pavor e culpa. "Quem é? O que está acontecendo, Clara?" Ele não se lembrava de ter sentido tanta urgência em sua voz. A necessidade de resposta se tornou um grito interno. "É o Lucas!" ela exclamou, quase colapsando contra a parede. Ele não é apenas um bebê. Ele é meu filho." O mundo de Miguel desabou instantaneamente. "O quê?" ele repetiu, como se não conseguisse processar as palavras. "Como assim, seu filho?" "Lucas é meu filho, Miguel. Eu não sabia como te contar. Eu não queria te perder." O desespero na voz dela parecia genuíno, mas Miguel estava perdido numa confusão de sentimentos. Uma parte dele queria acreditar, mas a outra parte gritava traição, infidelidade. "E quem é o pai?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. O nó na garganta se apertou. Era como se o chão tivesse sumido. Ele é o meu ex. Eu não queria que você soubesse." "Por favor," Clara suplicou, mas já era tarde demais. Como pude ser tão cego? Ou isso tudo foi uma mentira? Miguel sentiu a raiva turvar sua visão. Então o telefone dela tocou novamente. Esta vez era uma mensagem, e o brilho da tela trouxe um novo tipo de horror. Era uma foto de uma criança, bem maior que um bebê, sorrindo. O texto, junto à imagem, fazia seu mundo desmoronar ainda mais. "Diga a ele que é hora de enfrentar a verdade." "Quem é essa pessoa, Clara? O que mais você escondeu de mim?" O desespero deu lugar a uma frieza que ele não sabia que possuía. "Eu juro que posso explicar." Ela começou novamente, mas ele não a ouvia mais. A verdade dele era uma bomba prestes a explodir, e as perguntas sem resposta giravam em torno de sua cabeça. A noite avançava, e a porta do passado se escancarava na frente dele, revelando sombras que só agora se tornavam visíveis. As implicações daquela conversa reverberavam em seu ser. Qual seria o preço de aceitar Clara? Agora que ele tinha certeza de que tudo o que acreditava saber estava em perigo. Enquanto Miguel se afastava, um peso esmagador se estabeleceu em seu coração. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, estava prestes a perder o que mais amava, e ele sabia que nada seria como antes. E a verdade, a verdadeira verdade, ainda parecia distante. Miguel estava paralisado, segurando o biberão como se fosse uma bomba prestes a explodir. O peso da etiqueta o sufocava, e ele mal conseguia respirar. Clara estava na porta, e o silêncio entre eles era tão espesso que dava para cortar com uma faca. Os olhos dela estavam marejados, mas ele não tinha certeza se eram lágrimas de arrependimento ou medo. Ele precisava de respostas, mas a só presença dela causava uma guerra dentro dele. "Miguel, eu posso explicar," ela começou, mas a voz saiu trêmula, quase um sussurro. "Explicar o quê? O que você está escondendo?" "Clara?" Ele não conseguiu conter a raiva. Quando ele estava prestes a gritar, um barulho ensurdecedor encheu o ar. O vidro do biberão estourou em sua mão. O líquido e os cacos se espalharam pelo chão. O coração de Miguel parou por um segundo. Seus olhos se fixaram nos detritos, horrorizado pelo que acabara de acontecer. Aquilo não poderia ser um sinal do fim. Mas antes que ele pudesse processar a cena,
Um novo som fez ecoar seu desespero. O telefone de Clara tocou. E não era um toque comum. Era uma melodia que ele nunca tinha ouvido antes, mas que trazia um peso familiar. Ela atendeu, a face pálida, e então com uma voz quase inexpressiva disse: "Olá?" Um segundo depois, a máscara de controle dela caiu. "O quê? Não pode ser." Miguel construiu um nó em seu peito ao ouvir a voz da outra ponta. Clara começou a balançar a cabeça, seus olhos agora arregalados, e a tensão entre eles se transformou em uma tempestade. "Não, isso não pode estar acontecendo." Ela gritou, olhando para Miguel com uma expressão que Quem é? O que está acontecendo, Clara?" Ele não se lembrava de ter sentido tanta urgência em sua voz. A necessidade de resposta se tornou um grito interno. É o Lucas!" Ela exclamou, quase colapsando contra a parede. Ele não é apenas um bebê. Ele é meu filho." O mundo de Miguel desabou instantaneamente. "O quê?" Ele repetiu, como se não conseguisse processar as palavras. "Como assim, seu filho?" "Lucas é meu filho, Miguel." "Eu sei. Eu não sabia como te contar. Eu não queria te perder." O desespero na voz dela parecia genuíno, mas Miguel estava perdido numa confusão de sentimentos. Uma parte dele queria acreditar, mas a outra parte gritava traição, infidelidade. "E quem é o pai?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. O nó na garganta se apertou. Era como se o chão tivesse sumido. Ele é o meu ex. Eu não queria que você soubesse, por favor." Clara suplicou. Mas já era tarde demais. Como pude ser tão cego? Ou isso tudo foi uma mentira? Miguel sentiu a raiva turvar sua visão. Então o telefone dela tocou novamente. Desta vez era uma mensagem, e o brilho da tela trouxe um novo tipo de horror. Era uma foto de uma criança, bem maior que um bebê, sorrindo. O texto, junto à imagem, fazia seu mundo desmoronar ainda mais. "Diga a ele que é hora de enfrentar a verdade." "Quem é essa pessoa, Clara? O que mais você escondeu de mim?" O desespero deu lugar a uma frieza que ele não sabia que possuía. "Eu juro que posso explicar." Ela começou novamente, mas ele não a ouvia mais. A verdade dele era uma bomba prestes a explodir, e as perguntas sem resposta giravam em torno de sua cabeça. Mas antes que ele pudesse processar tudo, as luzes do apartamento piscaram violentamente e uma série de batidas profundas ecoaram na porta. Miguel olhou perplexo, sem entender o que estava acontecendo, enquanto a batida se intensificava. A insegurança e a tensão no ar se tornaram palpáveis. Clara congelou, fincando os olhos na porta, como se previsse algo terrível. "Clara." Ele sentia a adrenalina subindo. As batidas continuaram, agora combinadas com gritos abafados. É melhor você se esconder." Ela empurrou Miguel para o canto da sala, mas ele não conseguia se mover. A confusão dominava sua mente. De repente, a porta foi arrombada, com um baque que fez as paredes tremerem. Um grupo de homens entrou, com rostos sérios e uma atitude ameaçadora. Clara ficou na frente de Miguel, protegendo-o instintivamente. "Procuramos pelo Lucas. Vamos, agora." Um dos homens exigiu, e Miguel não sabia se deveria sair correndo ou ficar. "Quem são vocês? O que estão fazendo aqui?" ele gritou. Mas a única resposta que recebeu foi um olhar atravessado de Clara, que parecia saber mais do que estava dizendo. "Clara." Miguel a chamou, o medo agora correndo por suas veias. O que mais ela havia escondido, que a fazia temer esses homens? E no meio daquela cena de terror, um celular começou a tocar novamente. Mas não era o celular de Clara. Era o de Miguel. Ele olhou para a tela e congelou ao ver um nome familiar. Era seu irmão, Davi, que havia desaparecido anos atrás. Ele nunca mais havia recebido uma ligação dele. "O que você tem a ver com isso? Por que você está me ligando agora?" Ele pensou, enquanto o caos se desenrolava na sua frente. "É hora de enfrentar a verdade, Miguel. Tudo o que você acredita pode ser uma mentira." A voz de Davi soou do outro lado, e aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer outra revelação. O terror tomou conta dele. O que isso significava?
A atmosfera mudou rapidamente. Miguel olhou para Clara, que tinha uma expressão de desespero, e então para os homens que invadiram o apartamento, sabendo que a verdade, por mais devastadora que fosse, estava prestes a ser revelada. E o pior ainda estava por vir. Miguel estava paralisado, segurando o biberão como se fosse uma bomba prestes a explodir. O peso da etiqueta o sufocava, e ele mal conseguia respirar. Clara estava na porta, e o silêncio entre eles era tão espesso que dava para cortar com uma faca. Os olhos dela estavam marejados, mas ele não tinha certeza se eram lágrimas de arrependimento ou medo. Ele precisava de respostas, mas a só presença dela causava uma guerra dentro dele. Miguel, eu posso explicar. Ela começou, mas a voz saiu trêmula, quase um sussurro. Explicar o quê? O que você está escondendo, Clara? Ele não conseguiu conter a raiva. Senti-la ali, tão próxima, agora parecia um insulto. Clara deu um passo à frente, mas ele recuou. Por favor, me ouça. Quando ele estava prestes a gritar, um barulho ensurdecedor encheu o ar. O vidro do biberão estourou em sua mão. O líquido e os cacos se espalharam pelo chão. O coração de Miguel parou por um segundo. Seus olhos se fixaram nos detritos, horrorizado pelo que acabara de acontecer. Aquilo não poderia ser um sinal do fim. Mas antes que ele pudesse processar a cena, um novo som fez ecoar seu desespero. O telefone de Clara tocou. E não era um toque comum. Era uma melodia que ele nunca tinha ouvido antes, mas que trazia um peso familiar. Ela atendeu, a face pálida, e então, com uma voz quase inexpressiva, disse: Olá? Um segundo depois, a máscara de controle dela caiu. O quê? Não pode ser! Miguel construiu um nó em seu peito ao ouvir a voz da outra ponta. Clara começou a balançar a cabeça, seus olhos agora arregalados, e a tensão entre eles se transformou em uma tempestade. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela gritou, olhando para Miguel com uma expressão que misturava pavor e culpa. Quem é? O que está acontecendo, Clara? Ele não se lembrava de ter sentido tanta urgência em sua voz. A necessidade de resposta se tornou um grito interno. É o Lucas, ela exclamou, quase colapsando contra a parede. Ele não é apenas um bebê. Ele é meu filho. O mundo de Miguel desabou instantaneamente. O quê? Ele repetiu, como se não conseguisse processar as palavras. Como assim, seu filho? Lucas é meu filho, Miguel. Eu não sabia como te contar. Eu não queria te perder. O desespero na voz dela parecia genuíno. Mas Miguel estava perdido numa confusão de sentimentos. Uma parte dele queria acreditar, mas a outra parte gritava traição, infidelidade. E quem é o pai? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. O nó na garganta se apertou. Era como se o chão tivesse sumido. Ele é o meu ex. Eu não queria que você soubesse, por favor. Clara suplicou. Mas já era tarde demais. Como pude ser tão cego? Ou isso tudo foi uma mentira? Miguel sentiu a raiva turvar sua visão. Então, o telefone dela tocou novamente. Desta vez, era uma mensagem. E o brilho da tela trouxe um novo tipo de horror. Era uma foto de uma criança, bem maior que um bebê, sorrindo. O texto, junto à imagem, fazia seu mundo desmoronar ainda mais. Diga a ele que é hora de enfrentar a verdade. Quem é essa pessoa, Clara? O que mais você escondeu de mim? O desespero deu lugar a uma frieza que ele não sabia que possuía. Eu juro que posso explicar. Ela começou novamente, mas ele não a ouvia mais. A verdade dele era uma bomba prestes a explodir, e as perguntas sem resposta giravam em torno de sua cabeça. Mas antes que ele pudesse processar tudo, as luzes do apartamento piscaram violentamente, e uma série de batidas profundas ecoaram na porta. Miguel olhou perplexo, sem entender o que estava acontecendo, enquanto a batida se intensificava. A insegurança e a tensão no ar se tornaram palpáveis. Clara congelou, fincando os olhos na porta, como se previsse algo terrível. Clara, o que é isso? Ele sentia a adrenalina subindo. As batidas continuaram, agora combinadas com gritos abafados.
É melhor você se esconder. Ela empurrou Miguel para o canto da sala, mas ele não conseguia se mover. A confusão dominava sua mente. De repente, a porta foi arrombada, com um baque que fez as paredes tremerem. Um grupo de homens entrou, com rostos sérios e uma atitude ameaçadora. Clara ficou na frente de Miguel, protegendo-o instintivamente. Procuremos pelo Lucas. Vamos, agora. Um dos homens exigiu, e Miguel não sabia se deveria sair correndo ou ficar. Quem são vocês? O que estão fazendo aqui? Ele gritou, mas a única resposta que recebeu foi um olhar atravessado de Clara, que parecia saber mais do que estava dizendo. Clara, Miguel a chamou, o medo agora correndo por suas veias. O que mais ela havia escondido, que a fazia temer esses homens? E no meio daquela cena de terror, um celular começou a tocar novamente. Mas não era o celular de Clara, era o de Miguel. Ele olhou para a tela e congelou ao ver um nome familiar. Era seu irmão, David, que havia desaparecido anos atrás. Ele nunca mais havia recebido uma ligação dele. O que você tem a ver com isso? Por que você está me ligando agora? Ele pensou, enquanto o caos se desenrolava na sua frente. É hora de enfrentar a verdade, Miguel. Tudo o que você acredita pode ser uma mentira. A voz de David soou do outro lado, e aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer outra revelação. O terror tomou conta dele. O que isso significava? A atmosfera mudou rapidamente. Miguel olhou para Clara, que tinha uma expressão de desespero. Então para os homens que invadiram o apartamento, sabendo que a verdade, por mais devastadora que fosse, estava prestes a ser revelada. E o pior ainda estava por vir. Então, um dos homens se adiantou e, com um olhar fixo Miguel, disparou. Você não sabe, não é? Não sabe quem realmente é Lucas. Miguel sentiu o mundo girar. Do que você está falando? Sua voz soou quase desesperada. Você é o pai dele, o homem disse, e as palavras cortaram como uma faca. Miguel ficou em estado de choque. Clara, pálida como um fantasma, olhou para ele, suas lágrimas agora se misturando ao desespero. Não, isso não pode ser verdade. Eu não sabia. Ela gritou. É verdade, Miguel. Tudo isso é parte de um plano maior, uma armação. David foi o responsável por tudo isso. O homem revelou. E Miguel ficou atordoado. As peças começaram a se encaixar num quebra-cabeça distorcido, mas o quadro era tão confuso que sua mente mal conseguiu aceitar. E há muito mais que você precisa saber, mas já não temos tempo. Lucas corre perigo. A tensão explodiu. Miguel se viu sendo puxado para dentro de uma tempestade de segredos e mentiras que ele nunca havia imaginado que existissem. O biberão se despedaçou no chão, mas o verdadeiro quebra-cabeça ainda estava em jogo, e a verdade estava prestes a desmoronar tudo o que ele havia construído. E com isso, Miguel percebeu que a única coisa certa era que não havia como voltar atrás. Miguel estava paralisado, segurando o biberão como se fosse uma bomba prestes a explodir. O peso da etiqueta o sufocava, e ele mal conseguia respirar. Clara estava na porta, e o silêncio entre eles era tão espesso que dava para cortar com uma faca. Os olhos dela estavam marejados, mas ele não tinha certeza se eram lágrimas de arrependimento ou medo. Ele precisava de respostas, mas a só presença dela causava uma guerra dentro dele. Miguel, eu posso explicar. Ela começou, mas a voz saiu trêmula, quase um. Clara deu um passo à frente, mas ele recuou. Por favor, me ouça. Quando ele estava prestes a gritar, um barulho ensurdecedor encheu o ar. O vidro do biberão estourou em sua mão. O líquido e os cacos se espalharam pelo chão. O coração de Miguel parou por um segundo. Seus olhos se fixaram nos detritos, horrorizado pelo que acabara de acontecer. Aquilo não poderia ser um sinal do fim. Mas antes que ele pudesse processar a cena, um novo som fez ecoar seu desespero. O telefone de Clara tocou. E não era um toque comum. Era uma melodia que ele nunca tinha ouvido antes, mas que trazia um peso familiar.
Ela atendeu, a face pálida, e então com uma voz quase inexpressiva disse: "Olá?" Um segundo depois, a máscara de controle dela caiu. "O quê? Não pode ser." Miguel construiu um nó em seu peito ao ouvir a voz da outra ponta. Clara começou a balançar a cabeça, seus olhos agora arregalados, e a tensão entre eles se transformou em uma tempestade. "Não. Não. Isso não pode estar acontecendo", ela gritou, olhando para Miguel com uma expressão que misturava pavor e culpa. "Quem é? O que está acontecendo, Clara?" Ele não se lembrava de ter sentido tanta urgência em sua voz. A necessidade de resposta se tornou um grito interno. É o Lucas!" ela exclamou, quase colapsando contra a parede. Ele não é apenas um bebê. Ele é meu filho." O mundo de Miguel desabou instantaneamente. "O quê?" ele repetiu, como se não conseguisse processar as palavras. "Como assim, seu filho?" "O Lucas é meu filho, Miguel. Eu não sabia como te contar. Eu não queria te perder." O desespero na voz dela parecia genuíno. Mas Miguel estava perdido numa confusão de sentimentos. Uma parte dele queria acreditar, mas a outra parte gritava traição. "E quem é o pai?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. O nó na garganta se apertou. Era como se o chão tivesse sumido. Ele é o meu ex. Eu não queria que você soubesse. Por favor." Clara suplicou, mas já era tarde demais. Como pude ser tão cego? Ou isso tudo foi uma mentira? Miguel sentiu a raiva turvar sua visão. Então o telefone dela tocou novamente. Desta vez, era uma mensagem. E o brilho da tela trouxe um novo tipo de horror. Era uma foto de uma criança, bem maior que um bebê, sorrindo. O texto, junto à imagem, fazia seu mundo desmoronar ainda mais. "Diga a ele que é hora de enfrentar a verdade." "Quem é essa pessoa, Clara? O que mais você escondeu de mim?" O desespero deu lugar a uma frieza que ele não sabia que possuía. "Eu juro que posso explicar." Ela começou novamente. Mas ele não a ouvia mais. A verdade dele era uma bomba prestes a explodir, e as perguntas sem resposta giravam em torno de sua cabeça. Mas antes que ele pudesse processar tudo, as luzes do apartamento piscaram violentamente, e uma série de batidas profundas ecoaram na porta. Miguel olhou perplexo, sem entender o que estava acontecendo, enquanto a batida se intensificava. A insegurança e a tensão no ar se tornaram palpáveis. Clara congelou, fincando os olhos na porta como se previsse algo terrível. "Clara, o que é isso?" Ele sentia a adrenalina subindo. As batidas continuaram, agora combinadas com gritos abafados. É melhor você se esconder." Ela empurrou Miguel para o canto da sala, mas ele não conseguia se mover. A confusão dominava sua mente. De repente, a porta foi arrombada, com um baque que fez as paredes tremerem. Um grupo de homens entrou, com rostos sérios e uma atitude ameaçadora. Clara ficou na frente de Miguel, protegendo-o instintivamente. "Procuramos pelo Lucas. Vamos, agora!" Um dos homens exigiu, e Miguel não sabia se deveria sair correndo ou ficar. "Quem são vocês? O que estão fazendo aqui?" ele gritou, mas a única resposta que recebeu foi o olhar atravessado de Clara, que parecia saber mais do que estava dizendo. "Clara!" Miguel a chamou, o medo agora correndo por suas veias. O que mais ela havia escondido que a fazia temer esses homens? E no meio daquela cena de terror, um celular começou a tocar novamente. Mas não era o celular de Clara, era o de Miguel. Ele olhou para a tela e congelou ao ver um nome familiar. Era seu irmão, David, que havia desaparecido anos atrás. Ele nunca mais havia recebido uma ligação dele. "O que você tem a ver com isso? Por que você está me ligando agora?" Ele pensou, enquanto o caos se desenrolava na sua frente. "É hora de enfrentar a verdade, Miguel. Tudo o que você acredita pode ser uma mentira." A voz de David soou do outro lado, e aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer outra revelação. O terror tomou conta dele. O que isso significava? A atmosfera mudou rapidamente. Miguel olhou para Clara, que tinha uma expressão de desespero, e então para os homens que invadiram o apartamento. Sabendo que a verdade, por mais devastadora que fosse, estava prestes a ser revelada, e o pior ainda estava por vir.
Então um dos homens se adiantou e, com um olhar fixo em Miguel, disparou. Você não sabe, não é? Não sabe quem realmente é Lucas? Miguel sentiu o mundo girar. Do que você está falando? Sua voz soou quase desesperada. Você é o pai dele, o homem disse, e as palavras cortaram como uma faca. Miguel ficou em estado de choque. Clara, pálida como um fantasma, olhou para ele, suas lágrimas agora se misturando ao desespero. Não, isso não pode ser verdade. Eu não sabia. Ela gritou. É verdade, Miguel. Tudo isso é parte de um plano maior, uma armação. David foi o responsável por tudo isso. O homem revelou e Miguel ficou atordoado. As peças começaram a se encaixar num quebra-cabeça distorcido. Mas o quadro era tão confuso que sua mente mal conseguiu aceitar. E há muito mais que você precisa saber, mas já não temos tempo. Lucas corre perigo. A tensão explodiu. Miguel se viu sendo puxado para dentro de uma tempestade de segredos e mentiras que ele nunca havia imaginado que existissem. O biberão se despedaçou no chão, mas o verdadeiro quebra-cabeça ainda estava em jogo, e a verdade estava prestes a desmoronar tudo o que ele havia construído. E com isso, Miguel percebeu que a única coisa certa era que não havia como voltar atrás. No entanto, não é apenas seu irmão quem está envolvido. O homem continuou, como se tivesse entendido os 3 anos de angústia que Miguel havia suportado. Tem mais. Tem um motivo por trás de tudo isso. Súbito, soou um estrô. Miguel mal podia acreditar no que via. Era David, mas não só isso. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher estranha, aparentemente ferida e olhando com olhos distantes, arrastava um pequeno pacote. O coração de Miguel disparou. David, ele gritou, mas a voz falhou. O que você está fazendo? E você não vai acreditar no que ela trouxe com ela. David disse, sem emoção. Você precisa ver, Miguel. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. A mulher lançou o pacote no chão. O impacto fez o lugar começar a tremer. Quando o embrulho se abriu, todos ficaram sem palavras. Dentro, havia um medalhão familiar, o mesmo que Miguel tinha perdido anos atrás, que pertenceu à sua mãe. Ele olhou para Clara e depois para David, a confusão dominando sua mente. Como isso é possível? Miguel não sabia o que pensar. A reviravolta havia dado uma nova vida ao mistério que envolvia sua família e as conexões com Clara. A única coisa clara era que nada seria o mesmo depois daquela noite. O peso do passado estava prestes a se manifestar de formas que ele nunca poderia imaginar. E então tudo escureceu. Miguel estava lá, sem saber o que pensar. Seu coração batia descontroladamente e a sala parecia girar ao seu redor. O medalhão, com aquele brilho familiar, fez tudo parecer surreal. O que mais poderia vir à tona? Ele olhou para David e para a mulher que parecia tão perdida. Como você tem isso? O que está acontecendo? Ele mal conseguia se controlar. As perguntas saíam como um jorro. David se aproximou, o olhar sério. Eu vou explicar, mas precisamos de mais tempo. Lucas não está seguro aqui. Eles estão vindo atrás dele. Quem está vindo? Miguel perguntou, já se imaginando em uma perseguição de filme. Os homens que invadiram o apartamento começaram a se mover, impacientes. Seus olhares eram frios e calculistas. Toda a verdade ficará clara em breve, um deles disse, como se tivesse certeza do impacto de suas palavras. O peso da situação fez Miguel sentir um frio na barriga. A mulher encapuçada deu um passo à frente, a dor refletida em seu rosto. Miguel, a voz dela estava trêmula. Eu não queria que você soubesse assim. Tava tentando te proteger. Proteger era absurdo. Ele sentiu o chão se abrir abaixo de seus pés. Proteger de quê? O que mais está escondendo? A raiva misturada com a confusão transformou sua voz em um grito. Eu sou a mãe de Lucas, e você é o pai. A revelação parecia um soco no estômago. Miguel piscou paralisado. As peças do quebra-cabeça estavam se misturando em um turbilhão confuso. Ele não conseguia acreditar no que ouvira. Não, isso não pode ser verdade.
Ele olhou para Clara, buscando qualquer sinal de apoio, mas o olhar dela estava cheio de dor e arrependimento. Ela não negou, apenas balançou a cabeça lentamente. Foi um erro. Era para eu ter falado antes, continuou a mulher. Mas as coisas foram se complicando. Nunca pensei que você descobriria assim. A tensão aumentava e o ambiente exava. Miguel olhou de volta para David, que parecia um estrago emocional igual a si mesmo. Por que você nunca me contou? E agora? O que fazemos? Sua voz tinha um eco de desespero. Ele queria gritar, mas não podia. Você precisa ouvir. Isso é maior do que você imagina, Davi disse. Estamos todos envolvidos, Miguel. Até você. Um olhar cúmplice passou entre David e a mulher. Havia uma verdade oculta que ele não conseguia ver, e uma certeza crescente de que tudo o que sabia sobre sua vida estava prestes a desmoronar. Antes que Miguel pudesse processar essa nova reviravolta, as luzes da sala começaram a piscar intensamente. Um estrondo ensurdecedor veio de fora, fazendo a janela tremer. O que foi isso? Miguel perguntava, sentindo a adrenalina subir. Os homens que haviam invadido pareciam nervosos agora. Eles estão aqui. Um deles murmurou, com o olhar fixo na porta. Em milissegundos, uma série de tiros ecoaram pela sala, e Miguel se atirou para o chão, o coração disparado. O que estava acontecendo? Ele olhou para Clara, buscando uma resposta. Mas ela estava tão assustada quanto ele. Precisamos sair, agora! David gritou, puxando Miguel pela mão. A mulher com o medalhão estava atrás deles, mas o pânico tornou tudo confuso. Miguel nunca havia imaginado que seu mundo poderia se transformar dessa maneira. Era uma fuga, mas para onde? Ele não sabia em quem confiar, e a revelação de Lucas só tornava tudo mais dolorido. O ódio e o amor estavam emaranhados dentro dele, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. Enquanto saíam, a voz do homem ainda ecoava em sua mente. Você não sabe quem realmente é Lucas. E assim, com seu passado prestes a colidir com seu futuro, Miguel se perguntava até onde a verdade poderia levá-lo, e quem realmente era ele no meio de toda a loucura. Miguel estava lá, sem saber o que pensar. Seu coração batia descontroladamente, e a sala parecia girar ao seu redor. O medalhão, com aquele brilho familiar, fez tudo parecer surreal. O que mais poderia vir à tona? Ele olhou para Dá. Como você tem isso? O que está acontecendo? Ele mal conseguia se controlar. As perguntas saíam como um jorro. David se aproximou. O olhar sério. Eu vou explicar, mas precisamos de mais tempo. Lucas não está seguro aqui. Eles estão vindo atrás dele. Quem está vindo? Miguel perguntou, já se imaginando em uma perseguição de filme. Os homens que invadiram o apartamento começaram a se mover. Impacientes, seus olhares eram frios e calculistas. Toda a verdade ficará clara em breve. Um deles disse, como se tivesse certeza do impacto de suas palavras. O peso da situação fez Miguel sentir um frio na barriga. A mulher encapuçada deu um passo à frente, a dor refletida em seu rosto. Miguel, a voz dela estava trêmula. Eu não queria que você soubesse assim. Estava tentando te proteger. Proteger? Era absurdo. Ele sentiu o chão se abrir abaixo de seus pés. Proteger de quê? O que mais está escondendo? A raiva misturada com a confusão transformou sua voz em um grito. Eu sou a mãe de Lucas e você é o pai. A revelação parecia um soco no estômago. Miguel piscou, paralisado. As peças do quebra-cabeça estavam se misturando em um turbilhão confuso. Ele não conseguia acreditar no que ouvira. Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para Clara, buscando qualquer sinal de apoio. Mas o olhar dela estava cheio de dor e arrependimento. Ela não negou, apenas balançou a cabeça lentamente. Foi um erro. Era para eu ter falado antes, continuou a mulher. Mas as coisas foram se complicando. Nunca pensei que você descobriria assim. A tensão aumentava e o ambiente pesava. Miguel olhou de volta para David, que parecia um estrago emocional igual a si mesmo. Por que você nunca me contou? E agora? O que fazemos?
Sua voz tinha um eco de desespero. Ele queria gritar, mas não podia. Você precisa ouvir. Isso é maior do que você imagina, David disse. Estamos todos envolvidos, Miguel. Até você. Um olhar cúmplice passou entre David e a mulher. Havia uma verdade oculta que ele não conseguia ver, e uma certeza crescente de que tudo o que sabia sobre sua vida estava prestes a desmoronar. Antes que Miguel pudesse processar essa nova reviravolta, as luzes da sala começaram a piscar intensamente. Um estrondo ensurdecedor veio de fora, fazendo a janela tremer. O que foi isso? Miguel perguntava, sentindo a adrenalina subir. Os homens que haviam invadido pareciam nervosos agora. Eles estão aqui, um deles murmurou, com o olhar fixo na porta. Em milissegundos, uma série de tiros ecoaram pela sala, e Miguel se atirou para o chão, o coração disparado. O que estava acontecendo? Ele olhou para Clara, buscando uma resposta, mas ela estava tão assustada quanto ele. Precisamos sair, agora, David gritou, puxando Miguel pela mão. A mulher com o medalhão estava atrás deles, mas o pânico tornou tudo confuso. Miguel nunca havia imaginado que seu mundo poderia se transformar dessa maneira. Era uma fuga, mas para onde? Ele não sabia em quem confiar, e a revelação de Lucas só tornava tudo mais dolorido. O ódio e o amor estavam emaranhados dentro dele, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. Enquanto saíam, a voz do homem ainda ecoava em sua mente. Você não sabe quem realmente é Lucas. E assim, com seu passado prestes a colidir com seu futuro, Miguel se perguntava até onde a verdade. Então, de repente, Clara caiu no chão, segurando a cabeça, enquanto uma sombra enorme se formava atrás deles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algo não estava certo. Enquanto todos paralisaram, uma risada gutural ecoou da escuridão. Achou mesmo que poderia escapar da verdade tão facilmente? A voz era familiar, e Miguel ficou congelado. A figura avançou, e seu coração se acelerou ao reconhecer um traço distintivo. Era seu próprio pai. Pai? Ele não conseguia acreditar. O que você está fazendo aqui? As peças começavam a encaixar de forma trágica. Os segredos que ele pensava estar desvendando estavam se entrelaçando de maneira que ele nunca poderia imaginar. O homem que ele menos esperava ter trazido isso tudo à tona. O homem que deveria ter protegido sua família. A tensão explodiu mais uma vez. Com a verdade ameaçando desmoronar tudo o que Miguel conhecia, a pergunta pairou no ar. Até onde ele iria para descobrir quem realmente era? Miguel estava lá, sem saber o que pensar. Seu coração batia descontroladamente e a sala parecia girar ao seu redor. O medalhão, com aquele brilho familiar, fez tudo parecer surreal. O que mais poderia vir à tona? Ele olhou para David e para a mulher que parecia tão perdida. Como você tem isso? O que está acontecendo? Ele mal conseguia se controlar. As perguntas saíam como jovos. David se aproximou, o olhar sério. Eu vou explicar, mas precisamos de mais tempo. Lucas não está seguro aqui. Eles estão vindo atrás dele. Quem está vindo? Miguel perguntou, já se imaginando em uma perseguição de filme. Os homens que invadiram o apartamento começaram a se mover, impacientes. Seus olhares eram frios e calculistas. Toda a verdade ficará clara em breve. Um deles disse, como se tivesse certeza do impacto de suas palavras. O peso da situação fez Miguel sentir um frio na barriga. A mulher encapuzada deu um passo à frente, a dor refletida em seu rosto. Miguel, a voz dela estava trêmula. Eu não queria que você soubesse assim. Estava tentando te proteger. Proteger era absurdo. Ele sentiu o chão se abrir abaixo de seus pés. Proteger de quê? O que mais está escondendo? A raiva misturada com a confusão transformou sua voz em um grito. Eu sou a mãe de Lucas, e você é o pai. A revelação parecia um soco no estômago. Miguel piscou, paralisado. As peças do quebra-cabeça estavam se misturando em um turbilhão confuso. Ele não conseguia acreditar no que ouvira. Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para Clara, buscando qualquer sinal de apoio. Mas o olhar dela estava cheio de dor e arrependimento. Ela não negou, apenas balançou a cabeça lentamente. Foi um erro. Era para eu ter falado antes, continuou a mulher.
Mas as coisas foram se complicando. Nunca pensei que você descobriria assim. A tensão aumentava e o ambiente pesava. Miguel olhou de volta para David, que parecia um estrago emocional igual a si mesmo. Por que você nunca me contou? E agora, o que fazemos? Sua voz tinha um eco de desespero. Ele queria gritar, mas não podia. Você precisa ouvir. Isso é maior do que você imagina, David disse. Estamos todos envolvidos, Miguel. Até você. Um olhar cúmplice passou entre David e a mulher. Havia uma verdade oculta que ele não conseguia ver e uma certeza crescente de que tudo que sabia sobre sua vida estava prestes a desmoronar. Antes que Miguel pudesse processar essa nova reviravolta, as luzes da sala começaram a piscar intensamente. Um estrondo ensurdecedor veio de fora, fazendo a janela tremer. O que foi isso? Miguel perguntava, sentindo a adrenalina subir. Os homens que haviam invadido pareciam nervosos agora. Eles estão aqui, um deles murmurou, com o olhar fixo na porta. Em milissegundos, uma série de tiros ecoaram pela sala, e Miguel se atirou para o chão, o coração disparado. O que estava acontecendo? Ele olhou para Clara, buscando uma resposta. Mas ela estava tão assustada quanto ele. Precisamos sair. Agora! David gritou, puxando Miguel pela mão. A mulher com o medalhão estava atrás deles, mas o pânico tornou tudo confuso. Miguel nunca havia imaginado que seu mundo poderia se transformar dessa maneira. Era uma fuga, mas para onde? Ele não sabia em quem confiar, e a revelação de Lucas só tornava tudo mais dolorido. Enquanto corriam, Miguel sentiu uma mão se apertar em seu ombro. Era Clara. Miguel, precisamos conversar. Eu sei quem realmente é a mãe de Lucas. O olhar dela estava cheio de urgência, mas algo na voz dela fez Miguel hesitar. O que mais ela poderia ter a dizer? Antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. Um dos homens que invadiram estava caindo, atingido. Ele olhou para eles, pânico estampado no rosto. Eles estão vindo! Gritou, antes de ser arrastado para fora pela força que estava atacando. Miguel e Clara se entreolharam, os olhos arregalados. Aquela era a chance de escapar, mas há algo maior acontecendo. A sensação de que segredos muito mais profundos que envolviam sua família e esse bebê estavam começando a emergir. E com isso, veio uma nova onda de terror. Quem é a mãe de Lucas, Clara? Miguel forçou, a urgência na voz. Ela respirou fundo. E quando abriu a boca, um som cortante ecoou pela sala. Um tiro, e o vidro da janela estourou. O que aconteceu em seguida foi como em câmera lenta. Todos pararam, e a mulher parou ao lado de Miguel e Clara. Seu olhar mudou, e em vez de medo, uma determinação intensa tomou conta de seu rosto. A verdade é que eu não estou aqui para machucar, mas para proteger. A atmosfera estava carregada. O que você quer dizer? Miguel perguntou, já temendo a resposta. Lucas não é apenas um filho comum. Ele é a chave para algo muito maior. E você é o escolhido. A mulher falou com uma ferocidade que fazia o coração de Miguel disparar. A única maneira de acabar com isso é enfrentando seu destino. As portas do apartamento se abriram de uma vez e a entrada foi tomada por uma figura encapuzada. Uma sombra que deixava todo sem ar. Quando a luz iluminou seu rosto, Miguel sentiu o mundo desabar mais uma vez. Ele reconheceu aquele rosto. O homem que tanto odiava e pensou estar longe de sua vida. É você, murmurou Miguel, percebendo uma nova reviravolta. E a verdade que ele pensava ter encontrado estava prestes a ser devastada. Sim, Miguel. Surpresa, disse o homem. E agora você está preso em um jogo muito maior do que imagina. E Lucas é o centro disso tudo. A revelação o atingiu como um soco no estômago. O que ele havia construído, as verdades que acreditava saber, tudo em risco novamente. E assim, naquele caos, Miguel começou a perceber que descobrir quem realmente era poderia custar mais do que havia pensado. E a única certeza que ele tinha era que nada seria como antes. Miguel ficou paralisado, engolindo em seco,
enquanto o homem diante dele, um reflexo de um passado sombrio, revelava segredos que deveriam permanecer enterrados. Sim, Miguel, surpresa. A voz era um eco odioso, um vendaval de memórias ruins. Por que você está aqui? Miguel sentiu o coração acelerar, a adrenalina percorrendo suas veias. O que quer de mim? Ah, meu filho, você tem muitas perguntas, e eu tenho as respostas que você não sabia que precisava. A figura se aproximou, um sorriso torto se formando nos lábios. O ambiente virou pressão pura. Ele podia sentir a tensão no ar, pulando como eletrochoques. O olhar de David e da mulher atrás dele viajavam entre cada emoção que sutilmente mudava a expressão de Miguel. Essa não é a hora. Temos que sair, David gritou, puxando Miguel de volta para a realidade em que estavam cercados. O homem que tanto detestava estava lá, revelando uma verdade insuportável. Você não sabe, mas Lucas, ele é fundamental. Ele faz parte disso. Para com essa loucura. Como pode ser útil? Ele é apenas uma criança. Miguel se sentiu como se estivesse à beira de um colapso nervoso. O estático no ar estava começando a apagar sua lógica. Você ainda não entende, não é? O homem deu um passo à frente, arrogante. Lucas está no meio de uma guerra. Uma guerra entre aqueles que acreditam que o poder deve ser mantido e aqueles que precisam dele para sobreviver. E você, Miguel, você faz parte disso. Antes que Miguel pudesse processar as palavras, um clangor ensurdecedor fez ecoar na sala. A porta estava se abrindo. Em um instante, duas figuras armadas entraram e a tensão explodiu. Para baixo! Gritaram, fazendo todos se agacharem. O caos tomou conta, mas a voz do homem elevado se manteve clara. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Ele olhou de relance para a mulher ao seu lado, cujos olhos piscavam com um misto de medo e determinação. Miguel, eu não sou quem você pensa que sou. O tempo pareceu parar enquanto ela falava. Eu sou... Sua voz vacilou, hesitando antes de continuar. Eu sou sua irmã. A revelação foi um golpe. Miguel sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O quê? Como assim? Você não pode. Ele mal conseguia formar frases. A ideia era quase insuportável. Você tem que ouvir, ela implorou, os olhos bem abertos, buscando quebrar a incredulidade dele. Sua mãe, nossa mãe, ela estava protegendo você. Lucas é parte de uma linhagem que vai muito além do que você imagina, e eles querem controlá-lo. As vozes em torno de Miguel se transformaram em um zumbido distante, enquanto apenas a revelação dela ecoava em sua mente. Ele estava prestes a entrar em um abismo que ele nunca pensou que existia. Um chamado para algo que ele não compreendia. E enquanto pensava sobre isso, um grito cortou o ar. A mulher, sua suposta irmã, foi atraída para trás, empurrada contra a parede por um dos homens armados. Você não sabe o que você está fazendo, garota. O homem a segurou firme. Não, Miguel gritou, a raiva fazendo seu sangue ferver. Ele se lançou para ajudar, mas David o segurou. Espere. Não. Isso é parte do plano. Mas Miguel não ouviu. Ele estava cego pela necessidade de proteger a única família que agora conhecia. E no momento em que se lançou adiante, tudo estourou. Um tiro disparado, um grito, e uma figura caiu. O eco do estrondo encheu a sala, e então tudo ficou em silêncio. A visão de seu corpo imóvel fez Miguel cambalear, enquanto a realidade se desfazia diante dele. Por trás, ele ouviu outro grito, mas agora era clara. Miguel, não! A confusão dominava, e naquele instante, a verdade parecia mais distante do que nunca. Ele queria saber o que estava acontecendo, mas agora a vida que ele conhecia estava desmoronando, e o que restava era apenas a dor e um grito preso na garganta. A única certeza que tinha era que agora era um todo novo mundo. Um mundo em que tudo era possível, e ele estava prestes a descobrir o quão profundo e escuro era o abismo que o esperava. O silêncio tomou conta do ambiente, pesado e assustador. O corpo que estava no chão agora parecia um eco de tudo o que Miguel tinha perdido. Ele sentiu que seu coração estava prestes a explodir. Olhos arregalados, ele olhou para Clara,
que acabara de ser puxada para a... Não! Miguel gritou, enquanto corria em direção ao corpo caído. Era um amigo que havia se envolvido nessa bagunça. Alguém que só queria ajudar. O medo e a raiva se misturaram dentro dele, criando um redemoinho de emoções desenfreadas. Ele se virou para a mulher ao seu lado, sua suposta irmã. Por que você não me disse? Eu queria proteger você, a mulher quase implorou, mas Miguel não queria ouvir. Ele estava tão farto de segredos. O nó na garganta parecia uma corda apertada, sufocando enquanto a situação à sua volta se desdobrava. Proteger? Você só ajudou a nos colocar neste barco furado. Agora estamos aqui, em meio a tiros, com a verdade esmagando a gente. Ele respirou fundo, o desespero latejando em suas veias. Quando uma nova onda de gritos ecoou da porta, ficou claro que eles não tinham tempo a perder. O exterior estava repleto de perigos, e tudo dentro dele gritava para que eles fugissem. Precisamos sair agora! David gritou, puxando Miguel enquanto a mulher abalava a cabeça, tentando arrumar as ideias no caos. A tensão era palpável. As paredes pareciam vibrar com a intensidade da situação. E se Lucas estiver em perigo? Miguel perguntou, percebendo que a busca por respostas estava se transformando em uma corrida contra o tempo. Ele deveria proteger o garoto, mesmo que isso significasse deixar essas revelações para depois. Eles vêm atrás dele, confirmou a mulher, os olhos brilhando de determinação e medo. Miguel respirou fundo, concentrando toda a sua frustração em uma única direção: resgatar Lucas. O que mais ele poderia perder? O que mais ele poderia revelar? No entanto, mesmo enquanto partiam, as palavras do homem ainda flotavam em sua mente. Você é o centro disso tudo. Eles correram até a porta dos fundos, evitando os homens armados que patrulhavam o apartamento. Miguel sabia que a verdade estava próxima, mas a urgência de suas vidas passou a ser mais tangível que qualquer resposta que esperava. Enquanto cruzavam o umbral, um clarão iluminou a cena e fez Miguel desviar o olhar rapidamente. Mais tiros ecoaram. Vamos, agora! Ele gritou, puxando o grupo para fora. A averiguação de sua nova realidade poderia esperar. Assim que alcançaram a rua, a adrenalina disparou. As luzes da cidade brilhavam intensamente, como se o caos dentro dele estivesse fora de controle. Ele olhou para Clara, que parecia tão perdida quanto ele. O que faremos agora? Enfrentaremos isso juntos, disse Clara, e pela primeira vez, Miguel viu um vislumbre de esperança na fragilidade da situação. Ele percebeu que, apesar dos terrores do passado, eles tinham uma chance de reconstruir algo. As luzes da cidade os rodeavam, mas havia uma sombra. A batalha estava longe. Sombras do passado se erguiam, e a verdade que os cercava começava a tumultuar em suas mentes. Miguel estava prestes a ter uma vida nova. Mas o que isso significava na vastidão daquela noite? E enquanto eles desapareciam na escuridão, Miguel se perguntou: até onde a verdade poderia levá-los agora? E quem realmente eram, diante de tudo o que acontecerá e de tudo o que ainda estava por vir? A pergunta habitava o ar ao redor deles, como um desafio ao desconhecido. Um eco de um futuro incerto. E você, o que acha que acontecerá a seguir? Está preparado para mais? Então agora é a hora. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like. Agora, isso é vital para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E lembre-se, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas